Vamos então começar a nossa live sobre as 3 estratégias para o sucesso da tua dieta. Exatamente isso, as 3 estratégias para o sucesso da tua dieta. E estas 3 estratégias para mim são das mais importantes, é daquelas que eu aconselho sempre e tento sempre passar esta mensagem. E sem mais demoras, vamos começar com a primeira, que é: vê as tuas calorias como um orçamento. O que é que eu quero dizer com isto? As calorias funcionam um bocadinho como o dinheiro, ou como o teu salário, ok? Tu tens um orçamento diário e tens que gastá-lo, não é? E podes não gastá-lo completamente, depende, mas tens ali um número, tens ali uma ideia, uma estimativa. Mas para isso tu precisas de saber quanto é que as coisas valem. Quanto é que tu vais gastar nas coisas? E aí é que vem o truque. Por isso é que é importante tu saberes as calorias e é por isso que é importante saber a carga calórica de cada alimento, quanto é que eles valem. Da mesma maneira que a gente sabe quanto é que as coisas valem num supermercado, não é? Não é nada estranho para nós ir ao supermercado e já ter uma noção de quanto é que os alimentos custam. Agora, será que nós sabemos isso a nível das calorias? Porque se nós temos este orçamento diário, nós temos que saber manter-nos dentro desse orçamento diário. É uma gestão, não é? Da mesma maneira que há a gestão do nosso ordenado. E aqui neste caso, tu podes tanto ficar abaixo como acima, mas é bom te trabalhares com mínimos e máximos. Também não aconselho e não é da minha prática trabalhar com um número fixo de calorias por dia e tens que bater aquele número todos os dias. Não, daí vem a flexibilidade e a alimentação flexível, que é trabalha com mínimos e máximos, mas tu tens que ter uma noção. Será ela 1200 calorias? Será ela 2000? Por isso é que é importante saberes para ti, para o teu peso, para a tua altura, para a tua percentagem de massa gorda e para a tua idade, que são os fatores que interferem mais nas calorias diárias ou nas calorias de manutenção para manter peso neste caso. Descobrir essas primeiro e depois então perceberes qual é que são as calorias para perderes peso ou para, neste caso, ganhares peso, que é o que tu precisas quando estás em ganho de massa muscular. O facto de tu veres as tuas calorias com um orçamento torna-se muito mais fácil no teu dia-a-dia tu fazeres escolhas mais acertadas, escolhas mais inteligentes. Então é uma coisa que eu acho que vale mesmo muito a pena saberes as tuas calorias de manutenção, saberes quantas calorias precisas para perder peso ou, no caso contrário, quantas é que tu precisas para ganhar massa muscular, que precisas estar num ligeiro excedente calórico, ou seja, tens de estar a comer um bocadinho a mais das tuas calorias de manutenção, fora que tens que estar a treinar bem. O que interessa, obviamente, vais olhar para isto diariamente, mas o que interessa no final da semana é essa média ser aquilo que tu estás à espera. É super importante que essa média esteja muito parecida. O que significa que há dias que tu podes comer mais, porque todos os dias são diferentes, nós não temos o mesmo nível de fome, nem o mesmo nível de saciedade todos os dias. E isto depende muito do nosso stress, do nosso sono, depende também do nosso, no caso das mulheres, do ciclo hormonal. Às vezes temos mais fome numas certas alturas do mês do que outras e temos que também ser flexíveis nesse sentido. Não é bater as calorias todos os dias. Isso não é uma abordagem flexível de todo e é quando a contagem de calorias pode sim ser prejudicial, quando ficamos um bocadinho neuróticos com a ideia de temos que bater aquelas calorias e até mesmo os macronutrientes. Então como é que tu aplicas isto sabendo que as calorias são o teu orçamento diário? Acima de tudo, continua a comer quando tens fome, continua a parar de comer quando já não tens fome. O que tu tens que garantir no final do dia, principalmente na fase de perda de peso, é que ingeriste a proteína suficiente, que é para manter o músculo que já tens, e que também tens os micronutrientes necessários para aquele dia. Por isso é que quando as pessoas dizem o que é que no fundo é uma alimentação saudável, ou no fundo o que é que eu tenho que fazer na prática se eu não quero contar calorias, é simples. 2 porções de legumes por dia, sejam elas cruas ou cozidas, 2 peças de fruta, e isso já te garante os micronutrientes necessários. Se houver déficit de micronutrientes, a única maneira de tu os descobrires e saberes é mesmo por análises do sangue, mas em princípio
terias sintomas caso houvesse algum déficit de micronutrientes. No meu caso, por exemplo, o meu orçamento diário são 1800 a 1900 calorias e todas as decisões que eu faço ao longo do dia baseia-se um bocadinho nisto. Se é muito complicado para ti pensar em nível do dia todo, também há uma hipótese de dividir por refeição. Fica as contas um bocadinho mais fáceis. Divides por refeição e assim tu sabes que tens um controle maior de refeição para refeição, divides o teu total pelo número de refeições que normalmente fazes e tens aí as calorias, tens aí o teu orçamento por refeição. Também é uma boa maneira de dar a volta à situação e de estares mais sob controle. As coisas não estão a correr bem, nós estamos a ficar muito sedentárias, não estamos a dar conta, não estamos a compensar, não é? E é uma coisa que afeta toda a gente, todas as faixas etárias, incluindo crianças, que para mim é o que mais me assusta, porque é na fase da infância e mais da infância do que da adolescência que as tuas células adiposas, não é? As células da gordura se criam e vais levar isso para o resto da tua vida. Portanto, crianças que são obesas terão mais dificuldade em controlar o peso no futuro e isso é assustador. É assustador. Temos que agir já e principalmente pelas nossas crianças temos que agir na fase da infância enquanto elas ainda são pequeninas. E hoje é um dia muito especial porque hoje é o Dia Mundial da Liberdade. Hoje é o Dia Mundial da Liberdade. E é um dia especial para mim também porque eu passo muito esta mensagem da liberdade de escolha, de tu não estás presa a um plano alimentar, de tu não estás presa e restringida a um certo número de escolhas porque sabes, se eu para perder peso eu tenho que cortar o pão ou tenho que cortar as batatas e eu sei que se fizer esse corte desses alimentos da minha dieta eu perco peso. Sim, mas se é uma coisa que tu gostas e queres manter na tua dieta, não vale de nada. É mais fácil pensar que tens que cortar as calorias. Tens que cortar as calorias, olhar para isto como um orçamento diário e aí tu podes tanto cortar o pão e a batata como podes cortar outro alimento qualquer. O importante aqui é mesmo tu teres a noção do que é que vale o quê. É um bocado isso. O que é que vale o quê? Estas 3 estratégias que eu vou falar hoje. A primeira é ver as tuas calorias como um orçamento diário e a segunda será então, minimiza a tua fadiga mental. O que é que eu quero dizer com isto? O que é fadiga mental? No cérebro temos 2 sistemas que funcionam independentemente, ou seja, quando um está ligado, o outro está desligado, quando o outro está ligado, o outro tem que estar desligado. Então o primeiro, o sistema 1, eu vou-lhe chamar como o sistema irracional, é o sistema que tu queres fazer, é aquilo que tu queres fazer. O sistema 1 é o sistema que rege-se pelas tuas emoções, irracional, e que ele simplesmente toma decisões baseadas no presente, no aqui e no agora. Dentro da lista do que tu tens que fazer e daquilo que tu queres fazer, este é o sistema que escolhe o que tu queres fazer. Então ele vai sempre à procura de prazer instantâneo. Enquanto que, pelo outro lado, tens o sistema 2 no teu cérebro, que é aquilo que tu tens que fazer. E isso exige esforço. Esse sistema é muito bom e muito útil porque ele consegue fazer investimentos. Ele consegue perceber a longo prazo. Ele percebe que se tu tomares este caminho hoje e aqui e agora, tu vais colher os frutos mais à frente. Ele tem essa capacidade de projetar o resultado no futuro. Só que tem um problema. Usar esse sistema requer esforço mental. Requer que tu acumules fadiga mental. É a mesma coisa que, por exemplo, o trabalho. Quando tu estás a trabalhar, não é? Estás a usar esse sistema racional a toda a hora e chega a um ponto, após 1 hora e meia, tu já estás cansado. E o que é que acontece? Tu começas a desfocar desse sistema racional para o sistema irracional e começas a querer fazer aquilo que tu queres e não aquilo que tu tens que fazer. E isto é o que acontece muitas vezes na dieta. Digam-me vocês aí, nos momentos da vossa fase de dieta, não é? Principalmente na perda de peso, quantas más decisões não tomaram, não é? Digamos, comer coisas que se calhar sabiam que não deviam comer. Qual é que era o seu estado psicológico?
nessa altura em que tomaram más decisões. Estavam provavelmente cansados, ou estavam frustrados, ou estavam nesse estado mental em que o vosso sistema 2 não estava no comando, de todo que ele não estava no comando. Era o vosso sistema 1, aquele que procura o prazer instantâneo e momentâneo, que tomou a decisão. E daí ter tomado uma má decisão. É essa a conclusão que eu quero passar, que é o sistema 1, normalmente em termos de dieta e perda de peso, toma más decisões. Agora, se tu minimizares esta fadiga mental, se tu diminuís isto durante a tua fase de perda de peso, tu tens menos probabilidade de tomar uma má decisão. Os estudos dizem que pessoas que têm muito mais fadiga mental têm muito mais cravings, muito mais desejos e têm muito mais episódios compulsivos, que falham mais vezes ao treino, ok? Então aqui nós temos que aplicar aqui algumas estratégias. Temos que principalmente planear para automatizar, que é para tornar as coisas em hábitos, porque o hábito não é uma coisa que o teu sistema racional use, é uma coisa que já está criada, já fazes de uma forma inconsciente quase. Tens que priorizar o que é importante e eliminar o que não compensa. Então aqui 3 ferramentas fundamentais para organizar o teu dia-a-dia, para minimizar a fadiga mental. Então, planear para automatizar, priorizar o que é importante e eliminar o que não interessa, o que não compensa. Como é que a gente na prática faz isto? Vamos partir isto por pontos. Então, planear para automatizar. Como é que isso funciona? Tu tens que planear os teus treinos, não é? Chega o início da semana, tu tens que planear os teus treinos. Eu vou treinar segunda, quarta e sexta. De preferência, põe uma hora na tua agenda. Decide já o dia. Ou como é que vais fazer? É seguir ao trabalho? É depois do trabalho? É de manhã às 6 da manhã antes de ir para o trabalho? Projeta isto na tua cabeça quando vais fazer o teu planeamento da semana. Em relação à alimentação, planeia as tuas refeições. Quer podes fazer o famoso meal prep, que é super fixe, e acabas por poupar montes de tempo durante a semana. As refeições estão ali, está lá ali no Tupperware, não custa nada, é chegar e comer, ok? Isto começa depois a ficar automático. Tu chegas a casa, mesmo que chegues drenada do trabalho, vai ser muito mais fácil para ti pegar, nem sequer pensar, e buscar o Tupperware, aquecer no micro-ondas e comer. Agora, se tu não tiveres esse Tupperware no micro-ondas, tu vais apanhar a primeira coisa que te aparecer à frente, sistema irracional, e comer, porque o que tu queres é despachar a coisa e não queres pensar muito no assunto e não queres gastar mais nenhuma energia naquilo. Isto é o que acontece muito no dia-a-dia, quando a gente chega e tem um dia de trabalho de loucos e quer tudo menos pensar o que é que encaixa nas minhas calorias. Ok? Se já tiver pensado, está ali, é só pegar e usar. Agora, em relação a priorizar o que é importante. Esta fadiga mental vai se acumulando durante o dia, à medida que tu vais fazendo certas tarefas, não é? Principalmente se for sempre a mesma tarefa. Nesse sentido, o que é que acontece? Se tu estás com dificuldade em aderir ao treino, em fazer os treinos todos, ou se estás em dificuldade em seguir o que tu tinhas planeado para a tua dieta e acabas por introduzir ali alimentos que não são tão inteligentes, faz as coisas logo no início do dia, ok? Então, se tu tens que comer a tua porção de legumes e as tuas 2 peças de fruta, faz o mais cedo possível, ok? Se tu tiveres que treinar, treina o mais cedo possível. Põe regras do género, eu vou treinar antes de ir para o trabalho. Muita gente treina antes de ir para o trabalho exatamente por causa disso. Porque vai, levanta-se, faz e não tem que pensar mais no assunto até o final do dia. Aí é muito mais fácil, torna-se muito mais fácil. Agora, quando tu começas de manhã, não é? A pensar, ei, eu vou para o trabalho e depois vou ter que sair do trabalho, não vou ter que ir treinar e não me apetece ir treinar. E depois chegas a casa, então se vais para o trabalho e chegas a casa, entras em casa e alguém te liga e tu, estás ali na converseta porque é o que tu queres. Não é? O sistema 2 a funcionar, é o que tu queres, estar ali na converseta, depois olhas para o relógio e já é tarde, será que vale a pena ir treinar? Mas agora está frio. Tu começas a arranjar desculpas. Imagina, isto tudo seria eliminado, isto tudo seria, este todo esforço, não é? De teres que pensar que tens que ir treinar, teria sido eliminado se tivesse sido de manhã às 6 da manhã, ou às 7 da manhã, ou antes do trabalho, ou à hora do almoço, ok? Tenta encontrar no teu dia uma maneira de encaixar as coisas de maneira a que seja
mais fácil, ok? A mesma coisa que as pesagens. As pesagens, também pela lógica, devem ser feitas em jejum, e é muito mais fácil tu pensares nisso como incluindo na tua rotina diária logo de quando acordas, não é? Tu acordares, tens ali a balança no sítio estratégico, pesas-te e está feito. Está feito, não tens que pensar mais nisso. Então é importante aqui a parte do planear para automatizar. Quando chegar a um ponto, tu vais perceber que isto é tudo mecânico e que tu já não exiges esforço nenhum da tua parte para realizar estas pequenas coisinhas que no final fazem a diferença. E depois, a última dica aqui desta segunda estratégia, que é para minimizar a fadiga mental, é eliminar o que não compensa. Ou seja, estamos aqui a falar de situações como comer fora. Se comer fora causa-te stress, porque tens de pensar onde é que vamos comer e que comida é que eu vou escolher e que, estás a ver, este stress todo, isto causa-te uma fadiga mental enorme. E principalmente nas fases finais de déficit calórico, de perda de peso. Então, às vezes é mais fácil tu não comeres fora. Porque em casa tu tens o controle, a tua casa é o teu santuário, tens as tuas cenas todas preparadas, não tens nenhum gatilhos, isso também é importante, elimina os gatilhos. Se tiveres que pôr coisas fora, o meu conselho é mete fora. Eu sei que há um bocado aquela coisa do não se... Aquelas crenças que nos metem desde pequeninos, que a comida não se desperdiça, que tens que comer tudo o que está no prato, esse tipo de coisas. Elimina isso um bocadinho da tua cabeça, porque isso são gatilhos, isso são teres chocolates em casa, teres alimentos que tu sabes que se abrires ou se vires, vai-te dar vontade de comer. E numa perda de peso, uma coisa que tens sempre que lidar é com os desejos, apesar de haver estratégias para facilitar esse processo. Falta-nos mais uma estratégia, mais uma estratégia que eu acho que é super, super importante para o sucesso da tua fase de dieta, seja ele perda de peso, seja ele ganho de massa muscular, qualquer um dos dois. Já falamos aqui de duas delas, não é? Comecei por dizer, vê as tuas calorias como um orçamento diário. Essa é a primeira. A segunda é minimiza a fadiga mental, ok? Minimiza a fadiga mental. E agora esta terceira é aprende o teu ponto de quebra ou faz pausas. É super, super importante. Tu normalmente queres sempre mais e puxas e não vai resultar. Isto é aquela coisa de tu esticas um elástico e se tu o esticas demasiado rápido, ele vai-te bater na cara. Bem na cara. E vais-te deitar tudo a perder. Todo o trabalho que tu fizeste é deitado a perder. Naquele momento. E para quê? Para nada. Então aí tu tens que aprender qual é que é o teu ponto de quebra para parar antes de quebrares. Esse é que é o grande objetivo. Descobrir o ponto de quebra para parares antes de quebrar. E o que é o parar? O que é fazer a pausa? Aqui é fazeres uma semaninha em que, se estiveres numa fase de perda de peso, passas a comer em manutenção, passas a comer só para manter, ou seja, vais comer um bocadinho a mais do que tens comido, isso vai-te fazer libertar alguma fadiga psicológica que tenha acontecido com o decorrer da perda de peso. Se estiveres numa fase de ganho de massa muscular e estás naquele dilema de estás a comer muito, já te sentes infartado, a comida já não te atrai, porque isso acontece quando estás 2, 3 meses sempre a comer a mais, o teu corpo não gosta de estar na zona de conforto dele, fora da zona de conforto dele. Zonas de conforto é aquilo que o nosso corpo tende sempre sempre estar na zona de conforto dele. Perda de peso, ganho de massa muscular é fora da zona de conforto. Mas como se costuma dizer, as coisas boas não acontecem na zona de conforto. Por isso é que nós precisamos de sair delas. E depois, o que é que pode também acontecer aqui quando tu começas a chegar perto do teu ponto de quebra? Tu começas a falhar. Começas a falhar os treinos, começas a falhar na dieta e a comer coisas que se calhar não deves. Tu perdes o teu autocontrolo. E depois entra aqui o fuck it effect, ou o efeito safoda, que é mesmo assim. Que é, tu erras e tu já estás no teu ponto de quebra e dizes que se lixe. Que se lixe e passas, se calhar, o fim de semana todo
a comer coisas que não deves, completamente descontrolado. E dizes, pá, segunda-feira volto. E se calhar deitaste ali 1 ou 2 semanas de trabalho fora, quando tu podias ter agido antes desse ponto de quebra. Agora, tu tens que o conhecer. E às vezes é preciso falhar para isso. Às vezes tu precisas de falhar para perceber, ok, este é o meu ponto de quebra. Da próxima vez, eu quando começar a ter estes e aqueles sintomas, porque o teu corpo dá-te esses sintomas de quebra, eu, nessa altura, se calhar, paro, respiro, que isto é tipo maratona. Eu paro, respiro, tiro uma semana em que treino mais leve, tiro uma semana em que como um bocadinho mais se estiveres na perda de peso, tiro uma semana em que se calhar como um bocadinho menos se estiver no ganho de massa muscular e depois recuperas e voltas então àquilo que tinhas feito até anteriormente, que isso sim é aquilo que te vai dar resultados. Para terminar aqui as 3 estratégias para o sucesso para o sucesso da fase da tua dieta, temos a primeira, que é ver as tuas calorias como um orçamento diário, ok? Tens que saber qual é que é o preço dos alimentos, tens que saber qual é que é o teu orçamento para poderes fazer esta gestão, que é exatamente como o dinheiro. Agora, não tenhas aquela mentalidade super exigente de eu tenho que atingir estas calorias todos os dias. Não. Trabalha com mínimos, trabalha com máximos, tenta gerir isso diariamente. O que interessa é ao final da semana, essa média, estar dentro daquilo que é o teu objetivo, o que é as calorias que tu realmente queres atingir. E depois, minimiza a fadiga mental. Tudo o que te causa fadiga mental, pensa, será que vale a pena? Será que não vale a pena? Planeia as coisas para depois tornarem-se automáticos e não teres que gastar fadiga mental. Prioriza o que é importante. Ou seja, aquilo que realmente tu queres atingir, que é que é os teus mínimos objetivos, planeia de maneira a que os cumpras sem falhas e elimina aquilo que não compensa. Muitas vezes eventos fora, comer fora, ter gatilhos dentro de casa, não é boa ideia. Elimina isso porque é temporário, é tudo temporário. E depois aprende a última estratégia, que é aprende o teu ponto de quebra. Aprende o teu ponto de quebra, e nem que isto seja na falha, a falhares na prática, para da próxima vez fazeres uma pausa antes de quebrares. Porque essa quebra é o que muitas vezes leva à desmotivação, leva à desistência, e tu não queres isto, tu queres manter-te sempre no controlo e sempre com motivação nos mínimos. Apesar de ela oscilar de cima para baixo, tu tens que também ver os teus resultados e vais vendo os teus resultados e o facto de tu não teres esses episódios compulsivos ou não teres ou não falhares quando já sabias que não podias ter falhado, isso afeta-nos e desmotiva-nos e, portanto, se tu queres eliminar isso, tens que descobrir o teu ponto de quebra para parar antes de quebrares. Eu vou chamar uma das minhas fénix para falar um bocadinho do que é que foi o processo de perda de peso dela. Vamos